Chegamos finalmente na última temporada de Stranger Things, mas tem muita gente com muita dúvida do que seria o mundo invertido. Quais referências a série faz agora? O que vai acontecer com o pessoal? O que a Holly vai fazer? O Will realmente virou o Harry Potter? O Vecna virou o Groot? Enfim, tem muita dica e detalhes nesse volume 1 da quinta temporada, mas tem muita dúvida e muita teoria do que pode acontecer. Uma coisa eu posso afirmar, vai ter viagem no tempo. Então eu assisti de novo o volume 1 da quinta temporada e peguei cada detalhe que você possa ter perdido quando assistiu. Caso você curta ver os vídeos dessa maneira, se inscreve no canal e deixa um like. Bora pro vídeo. A temporada começa com uma cena mais longa do que aconteceu com o Will na primeira temporada, logo quando ele vai pro mundo invertido. Dá pra ver que o bichão tava com coragem de sobra, ele atira no Demogorgon, escala uma árvore, pula de uma árvore pra outra, coisa que a gente não vê nas temporadas passadas, né? A gente vê que nas temporadas que o Will tava só vivendo ele não fazia nada. Agora o bicho virou simplesmente um super-herói. Inclusive uma coisa que eu não falei no primeiro vídeo, né, lá na primeira temporada, é que esse coletinho que o Will usa aí é referência ao Marty McFly de Volta pro Futuro. Bom, lá na primeira temporada mostra, né, a trinca da porta se abrindo por telecinese pra pegar o Will, coisa que o Demogorgon não tem esse poder. Então, quem poderia ter usado nessa época, se não o Vecna ou a Eleven? Em uma entrevista recente, os irmãos Duffer meio que confirma que foi o próprio Vecna que fez isso, que abriu a porta. E como mostra aqui, ele sempre esteve por detrás de tudo. Outra coisa que eu acho massa é o nome do Will, né, que ele usa no D&D, que era o Will o Sábio. Ele era o mago do grupo, com o Lucas, Dustin e Mike. Depois que aparece Eleven, o Mike fala que a maga seria Eleven, porque ela realmente, né, desde aquela época já tinha poderes, mas desde o início, quem que era o verdadeiro mago aí era o Will. E no quarto episódio da quinta temporada, mostra que o Will não só tem poderes, mas ele pode ser o mais poderoso daqui. Isso por conta das sementes lá, né, que o Vecna colocava nele. Então provavelmente ele deve ser meio que uma cópia do Vecna. O negócio é que até hoje a gente só viu o Vecna pegando o pessoal da escola lá apenas um por vez. Aqui no último episódio do volume 1 dá pra ver que o Will acaba com a vida de 3 Demogorgons ao mesmo tempo, demonstrando que o bichinho vai dar tapa na cara do Vecna. E como eu falei, né, quando o Will acaba recebendo as sementes ali do Vecna pela boca, lembra muito essa cena aqui de Aliens do Resgate. Esse tubo aqui. Existe um livro chamado Uma Dobra no Tempo, que mais tarde a gente vê a Holly lendo. Lá tem um personagem chamado Senhor Qualquer Um, mas aqui traduziram para Senhor Fulano. O que eu achei, né, que ficou até bem melhor essa tradução. O negócio é que o Senhor Fulano tá dentro desse livro aí. E no livro, ele é um ser sobrenatural que vive disfarçada de velhinha meio maluca. E ela meio que funciona como se fosse uma guia e protetora. Porém aqui na série a gente vê que é o Henry, né, o Vecna. O pseudônimo que a Robin usa no rádio é Rocky Robin. É referência à música do Michael Jackson com o mesmo nome, lançada lá em 1972. Enquanto isso, o Steve trampa fazendo os efeitos sonoros do rádio. Uma referência ao programa do Ratinho. Pessoal, quinhentinho. Rapaz! Pois é, o mundo quase acabou, o bagulho tá doido e o Steve virou o cara dos efeitos sonoros. E a música que a Robin dedica aí no rádio pra Vicky é Pretty in Pink, música do filme A Garota do Rosa Shocking. Na quarta temporada até vestem a Vicky de uma forma muito parecida com o personagem da Molly Ringwald no filme. Aqui na escola tem essa parada aqui, essa placa aqui, escrito IMCA no Lake Winona, ou Lago Winona. Uma clara homenagem, né, em referência a Joyce, já que o nome real dela, né, da atriz é Winona Ryder. Uma outra coisa que eu vi na internet foi uma galera criticando Dustin por ter ficado do jeito que ficou aí por causa do Ed, sendo que eles só se conheciam ali há 4 meses. Mas mano, o Dustin foi pro ensino médio e acabou ficando admirado com o Ed por ele ser mais velho e não ligar muito pro que os outros falam, e até meio que enfrentar aí os valentões, né, os bullers da escola, que a gente vê nas 3 primeiras temporadas, né, as 4 temporadas aliás, que o Dustin, o Will, o Mike e o Lucas sempre saem sofrendo bullying a rodo e não fazem nada, os moleque não revida. E como o Ed acabou meio que acolhendo eles pra jogar D&D com eles, ele passou
passou a admirar o Ed. E não só isso, né? Depois dos acontecimentos com a Chris lá na 4ª temporada, geral achou que o culpado de tudo isso era o Ed. E todo mundo queria ele preso e algumas pessoas até ele morto. E mesmo assim, ele acabou se sacrificando para salvar a cidade e todo mundo. Fora que muitas vezes nas nossas vidas, né, a gente acaba conhecendo uma pessoa e pega mais intimidade muito mais rápido do que, irmãos, primos e pessoas que a gente já conhece faz tempo. Então eu acho muito justo o Dustin ter ficado desse jeito. Tanto é que aparece o moleque aí pra fazer bullying com o Dustin e ele acaba confrontando o moleque. Não só ele, mas aparece o Lucas, aparece o Mike e o Will. Tudo isso você pode ter certeza que foi por conta do Ed. Depois de 5 temporadas, finalmente eles criaram coragem de peitar esses moleque. Esse número de telefone que aparece no cartaz de procurado da Eleven realmente funciona. Se você ligar, você vai ouvir uma gravação da polícia de Hawkins informando que a cidade está em lockdown devido ao, entre aspas, terremoto, pedindo informações da Jane Hopper, no caso, a Eleven. Essa roupa de treinamento que a Eleven usa é 100% inspirado na roupa que o Brand, o personagem do Josh Brolin, usa quando ele treina lá em Goonies. Como é que vai? Austin Milbard. O Murray usa esse nome aí, Austin Milbard. Esse era o nome do personagem do Ben Aykroyd, lá no filme Os Espiões que Entraram numa Fria, lá de 1985. No hospital, a Robin se encontra com a Vicky e fala que um amigo ensinou ela a dar as piores notícias primeiro. O tal amigo que ela fala é o Ed, já que na 4ª temporada ele fala que sempre a má notícia vem primeiro. E a notícia boa da Robin é que ela fala que vai levar a Vicky no Enzo. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando o Hopper e a Joyce marcaram de ir no Enzo, o Hopper foi parar lá na Rússia como prisioneiro. E inicialmente, a gente até achou que ele tinha morrido. E como a gente tá na última temporada, provavelmente uma das duas aqui vai acabar a temporada sem vida, infelizmente. Eu chuto que vai ser a Vicky. Até porque, né, não sei se você concorda comigo, mas a Robin não pode morrer. Ah, mas por quê? Por que não? O lugar onde o pessoal se encontra aí, né, o Lucas, o Dustin, o Mike e o Will, é o mesmo lugar onde o Ed se encontra com a Chrissy, lá na 4ª temporada, no primeiro episódio. A professora da Holly, do Derek e das criancinhas da escola é interpretada pela Hope Hines Love. Ela foi professora de teatro dos irmãos Duffer no ensino médio. Eles deram um papel para ela como forma de agradecimento, já que ela acreditava e incentivava eles a seguir carreira no cinema. Acho muito da hora isso, alguém que acredite em você enquanto é tudo mato. E o mais legal ainda é eles serem gratos, né, por isso, e mesmo com um gesto pequeno, né, de colocar um papel pequeno para ela, eles colocaram ela ali na série mais hypada do momento. Então eu achei muito massa. E aqui um dos momentos que eu achei mais da hora, que foi os caras terem colocado a Linda Hamilton, a famosa Sarah Connor, com um papel de militar aqui na série. Caso você esteja moscando e não saiba quem seja a Linda Hamilton, ela que deu vida à famosa personagem Sarah Connor no cinema, né, lá em Exterminador do Futuro. Por exemplo, a gente vê na série toda aí o desenvolvimento da Nancy. Como ela era uma garotinha filhinha de papai, daquelas garotinhas certinhas do não me toque, e do nada ela está se tornando uma fodona, atira com arma de 12, bagulho doido. A personagem dela se desenvolvendo é inspiração na Ripley do filme Alien e também da Sarah Connor do Exterminador do Futuro. E é estranho também pensar, né, em 84 lançou Exterminador do Futuro 1, onde eu até mostrei na 2ª temporada com bastante referência ao filme. E agora ela tá aqui. Como ela poderia ter feito o filme e ser uma militar ao mesmo tempo? Fica aí o mistério. O Dustin fala que o nome da cobra que ele pega é Jake. Essa é uma referência ao Jake the Snake Roberts, um famoso lutador de wrestler lá dos anos 80, que levava cobras reais para as lutas dele. O Mike presenteia a Holly com um bonequinho chamado Holly a Heróica, onde ela teria poderes de clérigo, como proteções divinas. E ele também fala que ela pode conjurar uma porta dimensional. Uma das teorias que correm pela internet fala sobre viagem no tempo. E já foi dito que a Holly teria um papel muito mais importante na 5ª temporada. Pode ser que ela mexa com algo relacionado à viagem no tempo. Faria sentido também com o livro que ela tá lendo, Uma Dobra no Tempo. Quando o plano do pessoal aí começa, e o Steve tem que seguir o sinal do Hopper pela cidade, o Jonathan espera chegar até 88 decibéis, né, o sinal. Isso é meio desapercebido, mas é uma referência de Volta pro Futuro, já que o DeLorean precisa atingir 88 milhas por hora para ativar o capacitor de fluxo, e aí sim aconteceria a viagem no tempo. Enquanto o comboio militar entra no mundo invertido, ele também acaba sendo atacado pelos Demogorgons. Os barulhos de tiro que saem das armas dos militares
similares ao mesmo barulho das armas dos soldados no filme Aliens: O Resgate de 1986. Aqui no quarto da Holly tem um pôster de Alf, o E Teimoso, que inclusive eu assistia muito quando era pequeno e é muito boa. Um conto americano lá de 1986, e adivinha quem trampou nesse filme? O próprio Steven Spielberg, só que dessa vez como animador. E o filme conta a história mais ou menos do que acontece com a Holly, um ratinho que se separa da família e tenta voltar pra casa. Outra coisa que fala sobre a Holly ter sumido e tal, seria esse bonequinho aqui do Wally, o famoso Onde Está o Wally, quando você fica caçando ele em algum lugar do jornal, por exemplo. É que hoje em dia o pessoal da nova geração não conhece muito ele, mas ele era muito popular antigamente. Cara, e uma coisa que fica na minha cabeça é que o Demogorgon, ele chega no quarto da Holly, taca a criança na parede, quebra as prateleiras, e tipo, mano, não machucou nem um pouco a Holly. Como que isso acontece? Porque depois, nos próximos episódios, ela fica normal. Não tem hematoma, não tá mancando. Bom, se fosse eu, era pelo menos umas 2 costelas quebradas. Mas a Holly não. Ela passa o resto dos episódios suave. E o Demogorgon puxando a Holly e ela segurando na cama é uma referência ao filme Poltergeist, quando a Carol Anne se segura na cama, tentando não ser levada pelo Poltergeist dentro do armário. E a Karen encarando o Demogorgon e falando "fique longe da minha filha" é uma homenagem direta a Ripley, mais especificamente no segundo filme, quando a Ripley solta a famosa frase dela: Get away from her, you bitch! Fica longe da minha filha. Essa cena eu achei muito massa. Essa e também aquela que a Joyce encara o Demogorgon lá no celeiro. Top. Até o pai da Nancy, do Mike, aí faz alguma coisa nessa temporada, né? Finalmente. A Nancy usando essa blusa rosa de lã é uma homenagem a Nancy de A Hora do Pesadelo. Lá ela usa uma blusa muito parecida com essa. A Wanda Rádio tem um adesivo colado escrito "Arrependam-se, o cometa Halley está chegando". É um adesivo real que existiu lá na década de 85 para 86, quando o cometa Halley estava visível passando perto do planeta Terra. É um detalhinho pequeno até, mas legal, até porque o pessoal na época realmente usava esse adesivo, e mostra que os produtores estão atentos aos mínimos detalhes. Essa cena do Jonathan e do Steve discutindo na van por causa da Nancy, visto que parece que os dois disputam a atenção dela nessa temporada, dá a impressão que um dos dois vai pro saco no fim da temporada. Pra mim, o Steve acaba vendo o anel de noivado que o Jonathan tem guardado e acaba se sacrificando em prol disso. Mas sei lá, né? Espero estar errado. A Robin fala pra Joyce que o capacitor de fluxo estaria desregulado. Obviamente ela assistiu De Volta pro Futuro e a Joyce não. Esse terceiro episódio da 5ª temporada foi dirigida pelo Frank Darabont. Você deve conhecer ele como sendo um dos caras que dirigiu episódios de The Walking Dead, O Nevoeiro, A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade. Esse paredão gigante que parece ser de carne lembra muito a grande muralha de gelo de Game of Thrones. Inclusive no final do volume 1, quando o Vecna finalmente aparece, ele meio que levanta as mãos e começa a reviver ali os Demogorgons que estavam derrotados no campo de batalha. Lembrando bastante o Rei da Noite, revivendo o pessoal em Game of Thrones para fazer eles virarem zumbis que ele controla. E a faca que o Hopper usa aqui é o mesmo modelo que o Rambo usava no filme dele. E como eu disse anteriormente, os irmãos Duffer são gamer, logo eles colocaram mais uma homenagem a um jogo aqui na 5ª temporada, dessa vez ao Sonic. O nome dessas armas aí que serve como Kryptonita da Eleven se chama Hedgehog, ou seja, uma homenagem ao ouriço Sonic. Quando a Holly vai pro mundo invertido e fica na mansão do Henry, as roupas que ela usa não são por acaso. Esse amarelo aqui, por exemplo, é o mesmo vestido que a gente vê a irmãzinha do Henry usando quando era pequena. A outra é esse azul, que você pode considerar sendo uma referência a Alice no País das Maravilhas. Mas também é a mesma cor de vestido que a bonequinha, né, que o Mike deu pra ela tem. Fica ainda mais visível quando ela coloca esse capuz aqui, essa paradinha vermelha no pescoço dela e vai pra floresta. E aí sim ela vira Holly a heróica, que eu acho que muito provavelmente ela vai acabar trazendo a Max de volta. Tem um pôster, na verdade não é bem um pôster, mas tem esse desenho da Alice no País das Maravilhas, na casa do Henry. O pessoal anda dizendo também que a Max seria o chapeleiro maluco, só por causa do cabelo. Outra coisa é o nome da irmã do Henry ser Alice. Acho que não foi coincidência ter colocado esse nome pra ela. Vi também do pessoal falando que a Max poderia ser o coelho de Alice no País das Maravilhas, o coelho branco. Visto que tem bastante foto do coelho branco na casa do Henry, e ele tem também um relógio de
de bolso, igual que o coelho usa. O Sr. Clark aparece novamente dando uma aula sobre pontes de Einstein-Rosen, ou os buracos de minhoca, e a Erica explica que você poderia viajar entre galáxias ou dimensões sem atravessar o espaço entre elas. Quando o Will consegue ver, e desenhar o que viu no celeiro, ele desenha algo parecido com isso. Ou seja, o final com certeza vai ter coisa sobre viagem no tempo. Acho massa quando o Lucas e o Mike vai falar com a Erica, ela fala que eles têm apenas 60 segundos para falar com ela. Vocês têm 60 segundos para me explicar por que interromperam a minha aula favorita. E se você cronometrar, você vai ver que realmente se passam 60 segundos dessa cena deles falando com ela. Na escola do Derek, quando aparece já o senhor fulano rondeando ali o Derek, na parede tem essa frase aqui, ó: por todo o universo, uma batalha está sendo travada contra o mal e contra os poderes das trevas. Além de ser uma citação do livro Uma Dobra no Tempo, o mesmo livro que a Holly tá lendo, também fala um pouco sobre o universo de Stranger Things. De todas as temporadas e episódios até hoje por aqui, em Stranger Things, esse é o primeiro episódio onde o Steve e o Will têm um diálogo entre si. Sério, eles nunca se falaram antes. Pode assistir tudo de novo que você não vai ver. Quanto mais a Holly se aproxima do paredão onde seria a nova casa da Max lá, acordes musicais da música Running Up the Hill começa a tocar bem fraquinho, e então ela acaba conhecendo a Max. Legal que o mapa que a Max deixa pra Holly já tinha uma dica, de que era a Max por trás. Aqui tá escrito Walk Up Hill, referenciando a música favorita da Max. A forma como Dustin olha pro carro do Steve e a música que toca é referência ao filme Vivendo a Vida Doidado. A forma como o pessoal monta as armadilhas na casa do Derek para tentar pegar o Demogorgon é totalmente inspirado em A Hora do Pesadelo. Quando a Nancy faz as armadilhas na casa dela e puxa o Fred pra realidade, ela faz essa armadilha aqui. E adivinha uma armadilha que os moleques fizeram para pegar o Demogorgon? É essa mesma. E o Steve trocando o machado dele, olhando pra motosserra com os olhos brilhando, é uma referência ao personagem Butch, o personagem do Bruce Willis em Pulp Fiction. A roupa que a Robin tá usando aí é homenagem ao Winona dos anos 90. Eu não sabia dessa. Eu vi no esses dias e achei genial. Tem um diálogo do Will com a mãe dele, que ele fala que quando estava na Califórnia ele não ficava ouriçado e nem sentia a presença do Vecna, ele ficava de boa, ele só sente quando ele está em Hawkins. Muito parecido com It, a Coisa, já que o bichão mesmo só vive em Derry e só mexe com quem tá lá dentro. Na vida real existe um teatro de Stranger Things chamado The First Shadow, estreado em Londres lá em 2023. Depois foi passar lá na Broadway e é canônico, até foi produzido pelos irmãos Duffer. A história se passa em Hawkins em 1959, tendo Hopper, Joyce, Bob, família do Steve, pais da Nancy e do Mike, tudo na adolescência, na escola. Lá conta a origem real do Henry, que em 1943 teve um experimento com um navio onde manda a tripulação para outra dimensão chamada de Dimensão X, com várias criaturas humanoides, que seria no caso o que vira depois o Devorador de Mentes. E na década de 50 o Henry acabou tendo ligação com essa Dimensão X aí. Alguns anos depois em Hawkins ele conhece na escola a Pat Newby, sim, a irmã do Bob, que era para ser até então a cunhada da Joyce na segunda temporada. Essa peça mostra que não começou tudo com a Eleven no laboratório de Hawkins, mas sim anos antes, quando Henry ainda era uma criança, um experimento do governo americano. Provavelmente isso vai ser mais explicado e mais aprofundado no volume 2 da quinta temporada. No filme Um Sonho de Liberdade, o personagem do Tim Robbins começa a dar pedradas no cano, sincronizando com o som do trovão para não chamar atenção com os barulhos da pedrada. A Eleven usa mais ou menos a mesma técnica aqui, quando ela vai pular no telhado das instalações militares no mundo invertido, e ela pula junto com o trovão para camuflar o barulho dela. A vista que a Max tem da caverna onde ela tá morando agora é a mesma vista que aparece naquele outdoor que a Eleven vê na estrada com uma família, que parecia ser muito com a família do Henry. A cena onde o Will tenta parar o Derek e ele acaba derrubando o moleque, essa cena foi real. O moleque realmente caiu, ralou as pernas, saiu sangue. O Noah, que é o ator do Will, tentou ajudar ele, mas o moleque simplesmente levantou e falou: tô me sentindo Tom Cruise fazendo minhas próprias cenas de ação. Tem uma teoria na internet que fala 11 mais
mais 8 mais 1 dá igual a 20, que seria o número do dano duplo no RPG de mesa, quando você joga o dado, né? Agora tem uma parada que eu acho que é massa, que é quando na quarta temporada, quando o Dustin tá jogando os dados dele para tentar derrotar o Vecna, ele acaba tirando 11 nos dados. Porém não é o suficiente para matar o Vecna, mas quando a Erika joga um 20, aí sim ela consegue derrotar ele. Ou seja, só a Eleven, no caso número 11, não seria o suficiente para matar o Vecna. Mas agora que eles têm a Eleven sendo o número 11, a Kali que reapareceu sendo o número 8, e como o Vecna diz pro Will que o Will foi o primeiro do experimento dele ali, ele seria o número 1, né? Então daria certinho o número 20 para derrotar ele. Essa cena do Vecna batendo o braço dele para acertar os soldados lembra muito o Groot de Guardiões da Galáxia. Não tô falando que isso seja uma referência, mas gente que ficou muito parecido, né? Ou tô viajando. Pra mim, a estética do Vecna agora parece que ele é feito de madeira. Agora, essa cena dele atacando geral, aí sendo o fodão do rolê, isso sim teve referência e foi em Star Wars Rogue One, quando aparece o Darth Vader regaçando todo mundo. Inclusive, uma puta de uma cena do filme. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, eu acho que vai ter sim viagem no tempo, porém quando você tem viagem no tempo, você tem linhas paralelas, multi-universos. Ou seja, eu acho que essa galera aí que a gente tá assistindo, já grandinhos e tal, alguns deles vai acabar se sacrificando apenas para arrumarem a linha do tempo deles crianças jogando D&D. Assim a série terminaria voltando pro início lá, né, da primeira temporada, com os moleques jogando D&D na casa do Mike, porém não teria o Will sumindo, não apareceria a Eleven, nem o mundo invertido, o Steve continuaria sendo um babaca, enfim, volta tudo ao começo, e quem era para ter virado amigo e se juntando, não se juntariam. Mas essa é uma teoria minha, né? Terminaria ruim, mas não tão ruim, sei lá, não sei explicar. Seria um bom final até. Enfim, a última temporada tá repleta de teorias que serão explicadas em breve. Aguardemos.